Boa noite. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa live, tá bom? Esperar o pessoal chegar, nossa palestrante também. E a gente já vai dar início. Boa noite, Rogério, Janeide. Boa noite, Marcos. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco a gente já vai iniciar a nossa reunião, tá bom? Esperar o pessoal chegar, tem a palestrante também. E a gente já dá início. Boa noite. Vamos esperar só mais um momento a Nili chegar para a gente já iniciar a nossa reunião de hoje. Sejam bem-vindos, pessoal que está chegando agora. Boa noite para vocês. Deixa eu só dar uma visualizada aqui. E a gente já vai iniciar, tá bom? Então, pessoal, aqui para mim já são 7 horas e 32 minutos. Nós vamos iniciar. Gostaria de saber se estão todos me ouvindo e me vendo bem. Se vocês puderem deixar um ok aí pra mim, tá? Se qualquer problema é só colocar aí também que eu vejo, tá bom?
Então, vamos iniciando a nossa reunião da noite. E vamos pedir a bênção de Deus mais uma vez sobre nós. Então, eu convido todos a elevarem seus pensamentos até Deus, concentrar, acalmar os seus corações, agradecer pelo dia de trabalho, de aprendizado que tivemos hoje, pelas lutas e as batalhas, pelos momentos bons e difíceis. Obrigada, Senhor, por nos amparar e nos acompanhar sempre, nos ajudando a vencer mais um dia, nos auxiliando na nossa melhoria. Pedimos que a coordenação espiritual do Grêmio Espírita Allan Kardec aqui de Inhumas possa mais uma vez estar conosco, na casa de cada pessoa que está assistindo essa noite, nos abençoando e nos iluminando do início ao fim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória infinita para todos sempre. Que assim seja. Então, pessoal, eu vou convidar agora a Níris, que é a palestrante da noite, que já está por aqui. Fonseca, eu acho que é só você que não está me ouvindo. O pessoal está me ouvindo bem. Tenta sair e entrar de novo. Não sei se vai dar para compreender. Eu vou chamar a Níris aqui para a gente iniciar. Boa noite, Níris. Boa noite, Tudo bom? tudo bom? Você Graças a entrou? Deus. Eu entrei na live errada, depois que eu percebi, depois que eu Acontece. percebi. Isso acontece. A gente está sujeito a tudo. Ainda bem que cheguei a tempo ainda. Tá certo, sem problema. Eu vou ler a leitura da noite, então. Vou ler só o item 1 e 2, que ela é um pouquinho extensa, e eu passo a palavra para você, tá bom? Tá bom. Então, pessoal, hoje a leitura da noite é do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. Vai ser o item primeiro que fala do poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade, e se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que eu preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, a resistência, a má vontade. Numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos. As pequenas,
como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Então, hoje eu vou passar a palavra para a nossa irmã Níris. A Níris é uma amiga nossa, né, trabalhadora do Centro Espírita Vicente de Paula, lá de Itaberaí, né, que eu e meu pai, a gente conhece bastante, né, Níris? A gente frequenta bastante a casa de vocês também. E eu fiz o convite para ela, ela aceitou prontamente. Eu estou muito feliz dela estar aqui hoje. Então, a palavra agora é com você. Que Jesus te abençoe, viu, Níris? Assim seja. Primeiramente, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em cada lar dos que estão nos ouvindo. Quero agradecer você, Marilu, pela oportunidade que me deu de estar aqui e trago aqui meu pensamento para somar com o pensamento de vocês, para que assim possamos a cada dia estar melhorando e desenvolvendo um pouco mais a nossa bagagem de aprendizado. Isso. Marilu me propôs para estar aqui falando a respeito do poder da fé. Quando Jesus fazia alguma cura, ele dizia assim: a tua fé te curou. Na Bíblia relata que Jesus fez 35, não vamos dizer curas, mas prodígios. Porque além das curas, junto aos fenômenos, né, que ele fazia, como andar sobre as águas, multiplicar matérias, acalmar tempestades, e as curas em si, ao todo 35, que a Bíblia relata, pode ter sido mais, mas que seja 100, 200 ou 1000, pela quantidade de pessoas que acumulavam perto de Jesus, que seguiam Jesus, pessoas de todos os lados iam atrás de Jesus em busca de ajuda, pessoas que sentiam algum tipo de necessidade. O fato é, ou seja, a pergunta é, por que foram só 35 ou alguns e não todas as pessoas foram curadas por Jesus? A gente sabe claramente que não é problema de Jesus, mas sim dos que não receberam. E veja, uma quantia, né, um pouco irrisória, 35, que a Bíblia relata. Bom, no Evangelho lido agora, quando os discípulos perguntam para Jesus por que eles não conseguiram curar aquele menino. Então Jesus responde: por causa de vossas incredulidades, pois se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para aquela montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. No item 2, as montanhas, ou a montanha que a fé levanta, que o Evangelho nos diz, são as dificuldades, as resistência e a má vontade que se encontra nos homens, os preconceitos da rotina, o interesse material, vamos dizer, o que ele diz lá, a cegueira, né, do fanatismo e as paixões orgulhosas. Isso tudo são montanhas que barram o caminho para o nosso aperfeiçoamento, o nosso aprimoramento. Às vezes a gente vê pessoas assim, Marilu, quantas vezes a gente vê pessoas falando assim, normal, é rotina isso. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Não, nós temos fé, vamos ter fé que vai acontecer. Como, assim, num sentido de esperança.
Mas fé não é esperança. Fé é muito mais que esperança. É mais do que uma certeza. Fé é uma convicção de que a providência divina já providenciou aquilo que nós almejamos. Isso é fé. Bom, em um dos livros de Augusto Cury, Análise da Inteligência de Cristo, são 5 volumes. Augusto Cury, um grande psiquiatra, fez uma pesquisa da personalidade de Jesus. São lindos livros, são 5 volumes. Em um deles, que fala da fé e a ciência, ele diz assim, ó, a ciência se cala quando a fé se inicia. E que a fé transcende a lógica. É uma convicção de que há ausência de dúvida. Ou seja, não tem dúvida, há ausência de dúvida. Então, não tem dúvida. E a ciência, ela sobrevive da dúvida. Então, quanto mais dúvidas a gente tem, maiores são as respostas da ciência. E como a fé não há dúvida, então a ciência se cala nessa parte, segundo Augusto Cury, né? E ele diz mais aqui sobre Cristo. Todavia, apesar de Cristo falar da fé como um processo de existência transcendental, ele não anulava a arte de pensar. Pelo contrário, era um mestre excepcional nessa arte. E Cristo não discorria sobre uma fé sem inteligência, ou seja, fé cega. Para ele, primeiro deveria exercer a capacidade de pensar, refletir, antes de crer. Depois, então, vinha o crer sem duvidar. Bom, agora eu vou pegar esse item 5 do mesmo capítulo, o item 5. Vou ler só um pedacinho aqui, só para a gente pegar o gancho de um outro estudo aqui. Diz assim, o poder da fé tem uma aplicação direta e específica na ação magnética. Através dela, o homem age sobre o fluido agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que acrescenta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal, pode, através apenas da vontade dirigida ao bem, operar estes estranhos fenômenos que dizemos ou que conhecemos como prodígios ou milagres. Tá. Então, eu trouxe aqui alguma citação de um grande estudioso do magnetismo, da parte metapsíquica, Ernesto Bozano. Ernesto Bozano diz que o homem vive através de 3 forças conjugadas: pensamento, vontade, ação. O pensamento é uma força viva que manipula as formas pelas ideias. É uma faculdade de pensar, de refletir, de criar. Vontade é a energia que comanda a trajetória do desejo. É a faculdade de querer, de desejar. E a ação é o impulso na direção que o pensamento marcou. Bom, segundo Bozano, essas forças, pensamento, vontade e ação, é inata no homem. Nós nascemos com essa força em nós. Só que em menor ou maior escala. Alguns com a energia pequena, outros mediana, outros grande.
Tem pessoas que a gente até fala assim, nossa, fulano nasceu virado para a lua. De tanto, parece ser muito sortudo. Tudo que ele pensa e planeja, ele faz, ele consegue dar certo. E tem outras pessoas que já é considerado como azarado, que nada dá certo, outros até cruzam os braços e pronto. Segundo alguns especuladores, acredita que é devido a existências passadas, aqueles que parece que tudo dá certo, tem assim uma alta potência dessa força magnética, devido a experiências de existência passada. Já passou por aquilo, já aprendeu, então vem já com ela preparada. E outros não têm a experiência. Tá. Só que a vantagem disso é que ela pode ser desenvolvida. Ela pode ser e deve ser desenvolvida em nós, através de exercícios consecutivos. Aliás, o seu desenvolvimento, a sua potencialidade, né, pode ser desenvolvido através de exercícios que nós promovemos com a prece, com a meditação, com a reforma íntima, moral e com o gerenciamento de nosso pensamento. Principalmente o gerenciamento de nosso pensamento. E assim, consequentemente, também desenvolvemos a nossa fé. Bom, Bozano continua dizendo que pensamento e vontade são forças plásticas e organizadoras. Que o pensamento, uma vez projetado no espaço, lembra, pensamento, vontade e ação. A ação é o impulso na direção que o pensamento marcou. Então, diz ele, o pensamento, uma vez projetado no espaço, ele cria uma certa plasticidade, criando assim, então, uma energia psíquica, uma esfera psíquica em redor de nós. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, também fala sobre isso. Nos diz que os pensamentos têm formas, é vida. E se sustenta pela vontade e sentimentos. Você vê por aí o quanto poder a gente tem se soubéssemos agir, né, com ele. Pois é. E ele diz também que nós somos o que pensamos. Nós somos o nosso pensamento. Olha para você ver. Nós somos o que pensamos. Então, a mente é um chuveiro da alma. Aquilo que pensamos firmemente cairá sobre nossas cabeças, de modo a nos libertar ou nos encarcerar, dependendo do teor de sentimentos que impulsionam as nossas ideias. Chico Xavier, vamos lembrar do nosso saudoso Chico Xavier, que deixou uma mensagem maravilhosa que diz assim: vigie seus pensamentos, pois estes tornarão palavras. Vigie suas palavras, pois estes tornarão seus atos. Vigie seus atos, pois estes tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, pois estes tornarão o seu caráter. E vigie o seu caráter, porque aí está o seu destino. E Jesus disse, vigiai e orai. O que é esse vigiar? Se não for vigiar os nossos pensamentos, policiar as nossas ações, fiscalizar as nossas tendências inferiores, para que elas se renovem e se evolucionem. E olha, tem pessoas que às vezes, eu conheço pessoas, infelizmente, que eu tenho até assim, um pouco de medo de cumprimentar, perguntando como é que vai. Oi, como é que vai? Tudo bem? Porque abre um espaço para soltar um terço, né?
de reclamações, vitimizam o tempo todo e a sua vida, ela plasma dificuldades, ela plasma sofrimento. E a sua vida se torna um sofrimento intenso, imenso, porque ela coloca isso para ela. Infelizmente, tem muitas pessoas, eu acredito que todos vocês conhecem alguém desse jeito. Eu conheço uma pessoa, uma senhora, que teve câncer de mama, mas fez a cirurgia, fez o tratamento, né, os procedimentos, sarou, foi um sucesso o tratamento dela. Graças a Deus melhorou. Só que, depois de 15 anos, o mesmo tipo de câncer eclodiu no mesmo lugar. Sabe por quê? Por causa de uma crise depressiva não superada pela perda do marido. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a nossa emoção, ela pode ser transformada vamos dizer, num jardim florido, num oásis, ou numa bomba atômica no nosso organismo. E a escolha é sua. É você que escolhe isso para você. É você que coloca isso em você. Porque nós nascemos com essa energia, pensamento, vontade e ação. Precisamos direcionar essa maneira de levar essas energias para o bem do nosso organismo. Bom, agora vamos falar de uma fé inabalável, que é aquela que nos mostra o esforço, vamos dizer, que nos mostra que devemos mobilizar o esforço na direção daquilo que você quer buscar. A exemplo daquela mulher lá do Evangelho, a mulher com fluxo de sangue. Não vou falar aqui a história dela, porque todos conhecem. Mas vamos reviver o íntimo daquela mulher naquele momento. Na hora que ela acredita, que ela se movimenta, que vence a multidão, que era uma multidão imensa, que as pessoas se acotovelavam uma na outra, empurravam uma na outra, porque todos queriam encostar em Jesus, todos queriam chegar perto de Jesus. Ela vence a multidão, convicta, toca nas vestes de Jesus. Nesse momento, os recursos foram colocados à disposição, as energias. Então vamos lá. Pensamento, vontade, ação. Ela pensa, se eu conseguir apenas tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. E ela acreditou. E o seu pensamento plasmou para essa transformação. E ela conseguiu. Bom, Kardec diz assim, que a fé necessita de uma base. A fé necessita de uma base. E essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. A perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Então, eu não só devo crer, eu devo saber. Não é verdade? Não basta ver para crer. É preciso, sobretudo, compreender. Percebemos, então, que a fé, ela é muito mais que uma crença. Ela é uma constatação. Então, tá. Então, alguém chega e me pergunta, Níris, você
crê na vida após a morte? Então eu digo, não, eu não creio. Mas como você não crê? Você não é espírita, você não estuda e tal? Sim, sim. Por isso eu não creio. Eu sei que é diferente de crer. Porque quem crê, apenas crê, um dia poderá descrer. Mas quem sabe jamais titubeia nos momentos testemunhais. Bom, no livro Céu e Inferno, Kardec diz assim: o espírita crê porque compreende, e compreende porque raciocina. Então, a fé ela não pode ser cega. Ela deve de passar pelo crivo da minha razão, sempre. E Kardec, ele sempre coloca a razão acima, bem acima. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: a fé raciocinada é inabalável e pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, agora, só para dar mais um pontinho de luz para essa nossa explanação, vamos lembrar de Emmanuel. Já falamos de André Luiz, Bozano, Kardec. Vamos dar Chico Xavier, vamos dar uma pequena citação de Emmanuel no livro O Consolador, quando perguntaram para ele: poder-se-á definir o que é fé? O que é ter fé? Poder-se-á definir o que é ter fé? Ele responde: ter fé é guardar no coração. Olha, ele diz coração, não diz raciocínio, sentimento. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassa o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Gente, eu mesmo não consigo, eu não sei fazer uma explanação, uma definição de qualquer uma citação de Emmanuel, porque ele é tão sucinto e tudo que ele fala é tão profundo que é difícil explicar alguma coisa que ele fala. Mas lembramos de Jesus que diz assim: vós sois deuses. Vou repetir só um pedacinho para que a gente possa compreender a profundidade que ele diz. Fazendo o coração, ter fé, né? Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Quando estivermos nesse patamar aí, estaremos vibrando como centelhas divinas. Bom, continua ele. Conseguir a fé, disse ele, é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Razão, vamos dizer, moral e intelecto, né? Raciocínio e moral precisam andar juntos, sempre juntos, para que possamos alcançar, então, esse bem-estar que precisamos, que tanto necessitamos. Agora, só para terminar aqui, mais rapidinho, lá no item 12, no finalzinho desse mesmo capítulo aí, quando fala da fé humana e divina, de um espírito protetor.
ele não só fecha, eu vou falar só o último parágrafo aqui dele, só a leitura do último parágrafo, que ele fecha tudo que ele escreveu, o texto inteiro que ele escreveu. Mas eu percebi que ele não só fecha o texto que ele escreveu, como ele fecha todo o capítulo desse evangelho. Como ele fecha tudo que eu disse aqui agora, nesse momento. Ele diz assim, ó. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados realmente estivessem persuadidos da força que têm em si, e se quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o momento chamou-se de prodígios, que é simplesmente um desenvolvimento de faculdades humanas. Ou seja, lá no primeiro capítulo, no primeiro item, quando Jesus disse, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda e dissesses para aquela montanha, transporta-te daqui para ali, ela se transportaria e nada vos seria impossível. Jesus estava falando do tamanho da força, do poder que temos, que podemos ter em nossas mãos, se quiséssemos usar a nossa vontade a serviço desse poder. Foi o que o Espírito diz aqui, esse Espírito protetor. Que se nós tivéssemos compreensão do tamanho da força que temos e quiséssemos colocar a nossa vontade a serviço dessa força, levantaríamos montanhas. Fechou. Então, nós percebemos que a fé se elabora. Ela não vem pronta nas criaturas humanas. Ela se elabora. Quando Bozano diz que essas forças conjugadas são inatas em nós, só que em maior ou menor escala, ele diz também que nós podemos e devemos desenvolver ela em nós. Então, ela pode ser trabalhada, elaborada, desenvolvida através de nosso aperfeiçoamento, nosso aprimoramento, da nossa reforma moral, do gerenciamento de nossos pensamentos, do estudo, que também não podemos esquecer do Espírito de Verdade, que também deixou uma mensagem a respeito disso aqui. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Percebemos, então, que a fé, ela aumenta à medida que nós a conhecemos mais, nos conhecemos mais, nos transformamos, nos reformamos, aprendemos e acreditamos. Então, finalizando, deixo para vocês. Seja superior, desconheça-se o ódio, esqueça as ofensas que porventura a ignorância lhe vier desfechar. Perdoe sem impor condições. Muitas e muitas pessoas melhoram muito de saúde apenas pela concessão de um perdão. Abrir o coração para o perdão. Às vezes nosso coração pode estar cheio de ressentimentos, de ofensas, de amarguras. E um espírito nobre, ele não recebe essas ofensas, essas amarguras, porque situa acima de qualquer ofensa. Então precisamos trabalhar para isso, para elevarmos o nosso espírito, ficar acima de qualquer ofensa. Abramos os nossos corações para o perdão. Seja bom, sincero, justo, conheça o poder que você tem, use-o em seu benefício e no conforto dos seus semelhantes. Paz e bem, e agradeço novamente pela oportunidade e espero ter plantado alguma sementinha em algum solo fértil por aí. Obrigada, Marilu, mais uma vez.
Imagina, com certeza você plantou sim, Níris. A gente sempre aprende, né, compartilhando, quando a gente Claro. estuda e compartilha. Então foi ótimo ouvir você falar. Eu nunca tinha visto, né, apesar de a gente sempre estar lá na casa. Muito obrigada, eu agradeço em nome da casa, do Grêmio Espírita. E está convidado a voltar mais vezes. E quando a nossa casa retornar também presencialmente, está convidado a vir também, tá bom? Obrigada. Então, muito obrigada, viu, Níris? Fica com Deus, que Deus te abençoe. Que seja. E agora, pessoal, a gente vai passar para a nossa segunda parte, já final do encerramento. E eu convido a todos vocês, a Níris também, quem tiver a garrafinha com água ou o copo com água, quiser deixar separado aí para a gente poder pedir a frutificação. E a gente já vai pedir o passe virtual e caminhar para o nosso encerramento, tá bom? Eu queria lembrar que a live vai ficar gravada, tá bom? No nosso perfil do Instagram. E depois ela vai para o YouTube também. Então amanhã ela já vai estar lá. Quem quiser passar lá para conferir, é só ir no link do Instagram que tem o YouTube lá e dar uma conferidinha, tá bom? Então vamos todos nós mais uma vez elevar o nosso pensamento até Deus, agradecer pela oportunidade de estudo, de aprendizado, por essa bênção, essas luzes que caíram sobre nós, falando sobre a fé, aquele instrumento sem o qual nós não podemos viver jamais sobre a terra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos possibilitou aprender hoje, pelos aprendizados do dia a dia. Pedimos que cada recipiente com água, cada garrafinha que esteja nesse momento posicionada, possa receber uma chuva de energias positivas, de remédios específicos para cada enfermidade daqueles que estão nos assistindo nesse momento. Que essa água possa ser um verdadeiro bálsamo, um remédio para curar toda a enfermidade espiritual e também material. Pedimos ainda, Senhor Deus, que a espiritualidade amiga, juntamente com os nossos anjos guardiões, possam deixar cair sobre nós uma chuva de pétalas brancas na forma do passe que refaz as energias, que revigora, que dá forças para seguirmos em frente, descansando o nosso espírito e também o nosso corpo. Que durante essa noite nós possamos absorver todo esse aprendizado dessa noite e a partir de hoje, de agora, de amanhã, colocá-lo em prática. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós que somos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Uma boa noite, pessoal. Então a gente se vê semana que vem, tá bom? A gente vai estar aqui novamente às quartas-feiras, sempre com um palestrante novo, né, diferente, para a gente aprender mais, né, compartilhar, assim como a gente aprendeu hoje com a Niris, tá bom? Então eu desejo a todos uma boa noite. Niris, mais uma vez, obrigada. Boa Boa noite. noite. Obrigada. Fica com Deus, pessoal. Até a próxima, tá bom?